Boa noite. Acho que já estamos ao vivo, né? Deixa o pessoal aparecer. Acho que agora. O pessoal começando a chegar. Massa. Juliana também chegou, a nossa convidada. Bem-vindos todos que estão chegando. Ju, você pode mandar uma solicitação para entrar, viu? Martinha, acho que é Martinha, né, que tá no Acro. Massa. Martinha mesmo, como eu tinha imaginado. Tô esperando a solicitação de Ju, meu Deus. Gente, ainda tô me ambientando aqui com esse negócio de live, que até hoje, nessa altura do campeonato... Aqui, apareceu de Ju. Olá, cheguei. Oi, Ju, tudo bom? Tudo Bem-vinda! ótimo. Obrigada. Vamos esperar as meninas chegarem. Hoje a gente tem mulheres maravilhosas aqui para falar sobre o nosso tema. Tamires chegou. Tamires. Ah, eu acho que eu posso convidar, né, gente? A pessoa Pode. mais atrapalhada da vida com isso de live. E Gilmara também chegou. Então chegamos todos. Ah, que tá dizendo que Gilmara não pode participar. Por que isso, gente? Acho que agora foi. E aí? Olá, Olá! Estão Tamires. me ouvindo Bem-vinda. direitinho? Sim, estamos. Perfeito. Ju, você tá ouvindo também Obrigada. direitinho a gente? Tô sim. Massa. Maravilha. Gente, por que que eu não consigo conectar a Gilmara? Martinha. Deve Martinha ser. que Eu nunca fiz resolve live tudo com isso mais de de duas live, meu Deus. pessoas. Enfim, será que é por causa da quantidade de pessoas? Eu acho que não. Acho que pode ter 4, né? Acho que vai até 4. Gilmara, se você estiver escutando a gente, solicita para você participar, por favor, para ver se dessa vez vai. Porque eu tentei solicitar aqui para ela e não foi. Ah, agora apareceu. Arrasou. Acho que ela vai conectar. Gente, é só um minuto. É porque ela tava pelo notebook. Ótimo. Maravilha. Solicitei pelo celular. Ainda querendo fazer live pelo notebook, vai ser massa. Agora. Gilmara chegou, agora estamos todas aqui. Olha quantas mulheres lindas, gente. Que maravilha. Boa Então, noite. boa noite, seja bem-vinda. Boa Eu estava noite. pelo notebook, por isso não consegui. Aí eu conectei pelo celular. Ai, agora foi, tá tudo certo. Gente, deixa eu fazer uma breve apresentação para a gente começar, né? Eu acho que hoje essa live vai dar o que falar, porque a gente vai falar sobre saúde mental na periferia. E aí hoje a gente tem aqui, né? Duas psicólogas, uma assistente social, eu uma psicóloga em formação, quase me formando já. Então acho que já tô quase me formando. Legal! Acho que vai ser bem legal o que a gente tem para conversar hoje. Queria lembrar que é como se a gente estivesse em roda aqui, viu, minha gente? Vai ser uma conversa, vai ser um bate-papo, a gente vai expor o que a gente acha sobre esse tema, que é bem polêmico, bem controverso, né? Tem várias nuances e detalhes. Mas e aí, minha gente, ó, estamos aqui com Juliana, que é psicóloga, estamos com Tamires, que é psicóloga também, e Gilmara, que é assistente social. E aí eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, falassem um pouco do trabalho de vocês, as vivências também em relação a esse tema que a gente está falando, que é saúde mental na periferia. Quem gostaria de começar? Talvez possa ser Ju, né? Que foi a primeira que chegou. A gente pode ir seguindo essa ordem. Pronto.
Tá bom. Começa então. Boa Certo. noite, gente. Primeiro quero agradecer o espaço. Estou muito animada. É, Eu sou Juliana, né? Como me apresentaram. Eu sou psicóloga. Trabalho num centro de atenção psicossocial, que é um dispositivo de saúde mental do SUS. Também Sim. sou psicóloga clínica, trabalho com pesquisa e aí dentro desse trabalho de pesquisa falo sobre saúde mental da periferia e falo disso porque sou uma mulher favelada e não tive essa minha vivência contemplada dentro desses espaços, né, da psicologia, da saúde mental, enfim. E acho que isso é muito violento pelos nossos corpos, né, que acessam a saúde mental de uma forma muito colonizada ainda. Então, é isso. Também sou uma das fundadoras do coletivo Kizumba Mental, que a gente faz, né, ações, grupos de estudos, rodas de conversa sobre essa temática, né, abordando saúde mental, pensando na intersecção de raça, de gênero, do viés da luta antimanicomial também, que eu sou bem da militância, né, dessa parte. Acho que é basicamente isso. Basicamente, né? Pouca coisa que a pessoa faz. Maravilha, coisa boa. Tamires, me conta um pouquinho como é a sua trajetória, suas vivências também dentro da psicologia. A gente tem essa característica, né, de falar mil coisas, e aí no final a gente fala, e é só isso, Assim. achando que está pouco. Apenas. É. Então, gente, boa noite. Agradecendo também o convite. Estou com cara um pouco de cansada, porque hoje foi um dia de atendimento intenso, mas estou presente. É só o Exato. semblante Isso é o que mesmo. importa. É. Eu me chamo Tamires Nolasco, psicóloga preta, afro-orientada, e trabalho justamente com esse requisito, né? Do recorte racial e da intersecção também de raça na nossa construção de identidade e nos nossos sistemas familiares, né? Eu sou norteada pela abordagem sistêmica familiar, então a gente trabalha muito essa construção, né? A nossa construção de sociedade, essa construção de comunidade é completamente diferente dessa construção ocidental que a gente vive hoje em diáspora, né? Então eu trago muito na clínica esse recorte, esse autoconhecimento através desse encontro ancestral com você mesmo, para evitar, né, crises existenciais com mais frequência, né? Então a gente tenta diminuir essas crises aí, da gente entender onde é que tá, para onde que vai, porque que tenta bater tanto, conquistar tanto coisas que não são nossas, né? Não estão no nosso ideal, não estão no nosso parâmetro, não porque não nos cabe, mas porque a gente tem outra referência e quanto mais a gente buscar essa referência para a gente mesmo, a gente vai encontrar mais felicidade, né? E mais caminhos possíveis para o bem-estar e saúde de vida, qualidade de vida. Perfeito. Então, eu tenho essa perspectiva, né, de psicologia ancestral, psicologia afrocentrada, trabalho na clínica. Em relação à saúde mental em periferia, já trabalhei muito com escolas, né, então eu faço essa questão de consultoria e monitoria com escolas aqui de Salvador, então municipais, estaduais, a gente tem essa abordagem, né, educacional, onde a gente presta consultoria relacionada à inclusão, onde a questão de raça também está, né, inclusa nesse período de inclusão. Então a Total. gente trabalha muito isso, né? Tanto recorte de gênero quanto recorte racial nas escolas com crianças e jovens. A gente também faz trabalho com professores, então a gente trabalha muito essa formação, né, desses professores e que educação é essa, que ensino é esse, baseado em algumas leis que a gente já tem, né, do ensino de cultura afro. Então, eu participo também do Movimento Negro Unificado daqui de Salvador e sou dirigente sindical do CIPC Bahia. E é isso. É, E é isso, apenas isso. e é isso. Agora, assim, engraçado que você falando, eu já trabalhei na CEAPA, né? Não sei se vocês conhecem, mas tem um Não. sistema, né, de ressocialização e penitenciárias daqui de Salvador, a CEAP. E aí, dentro da CEAP, aqui em Salvador, eles conseguiram, pela fé dos orixás, talvez, conseguiram criar um sistema onde a gente faz esse monitoramento, né, de penas e medidas alternativas. E, geralmente, a população que mais chegava era essa população de periferia, por discussão com o vizinho. Então, a gente percebia também essa saúde mental bem afetada por vários atravessamentos socioeconômicos, né? Com E certeza. principalmente de questões básicas de saúde.
saneamento básico, alimentação e tudo mais. Então a gente percebia e trabalhava muito isso. Então a gente percebe o quanto que a periferia, o quanto que a comunidade está de fato à margem, né, dessas necessidades básicas e do mínimo para a gente sobreviver. Então, de fato, é um tema muito importante para a gente conversar. É multifatorial. A gente pode Sim. começar a adentrar isso, mas antes, Gilmara, se pudesse apresentar o seu trabalho da assistência social. Então, boa noite, né? Licença para chegar. Peço agora aí às minhas mais velhas, mais novas, aos mais velhos, aos mais novos. Agradecer, né, o espaço, o convite e as pessoas que estão aqui, né, presentes, acompanhando essa nossa conversa. É que, como Tami já trouxe aí, né, várias coisas que já dá para suscitar diversas discussões, né, sobre a complexidade do tema, mas estamos aqui, né, para fazer essa troca e nos fortalecer também, né, em saberes e fazeres em favor da nossa saúde mental, né, de todas e todos. Então, falando em referência, né, que Tami também trouxe na fala dela, eu gosto muito de me apresentar a partir também do meu lugar, né, da minha referência primeira, que é de dentro da minha casa. Então, eu digo que eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu semente boa, nutre o meu corpo, se espalha em benção. Sou plantadeira de semente boa, para nos lembrar, né, dos nossos lugares, das nossas raízes, dos ventres, né, que nos pariram, né, que nos possibilitaram estar aqui, e de mulheres como as minhas mães, né, eu digo minhas porque são mães biológicas e mãe de criação, de mulheres negras que sofrem, né, com muito um nível muito mais elevado, os impactos, né, de ser mulher negra, sofrem com esse contexto de saúde mental de forma muito exponente, né, assim. Então, referenciar essas mulheres é também falar desse assunto, né, porque são mulheres muito afetadas, né, nos efeitos da não assistência à saúde mental, né, como nós deveríamos ter, né, como gostaríamos de ter Ó, deu uma enquanto travada pensando em aqui. saúde mental enquanto direito, né? Eu sou Gilmara Silva de Oliveira, com nome e sobrenome, né, porque também aprendi com o movimento negro, né, com mulheres negras, que em uma sociedade racista como a brasileira, homem negro e mulher negra tem que ter nome e sobrenome para racistas não atribuírem o nome que quiser, né? Social, graduei pela Universidade Federal da Bahia, tenho especialização em serviço social, política social, né, práticas contemporâneas, e estou estudando hoje o mestrado em serviço social, priorizando uma discussão, né, sobre a potência política de travestis negras em Salvador, né, mesmo frente às violências e violações de direitos, que também não vai ter como não falar da saúde mental, né, nesse tema, porque se eu, enquanto mulher negra cis, né, heterossexual, já sei já sinto as navalhadas de pertencer a esses lugares, imagine as mulheres, né, as mulheres não cis, mulheres trans, travestis, né, que todos os dias no nosso país têm a sua saúde mental afetada por conta da transfobia, por conta de tantas violências. Né? Assim, eu não tenho uma prática, não tenho uma experiência técnico-operativa nessa área de saúde mental, mas procuro, né, nas minhas andanças, nas cirandas, né, nos espaços, nos trabalhos que desenvolvo, trazer também esse tema, né, pensando a importância da gente pensar a nossa saúde, a nossa existência na integralidade, né, e o quanto que a nossa saúde mental também a gente pode trabalhar, né, buscar metodologias leves, né, através da poesia, da escrita como prática de liberdade, né, de nos pensar enquanto pessoas, né, um corpo-território em periferia, que precisamos nos aproximar cada vez mais, né, de espaços e práticas que possibilitem a leveza na nossa vida, né? Porque já vivenciamos muitas violências só por vivermos em periferia,
né? E só pelo fato de estarmos localizadas e localizados neste lugar, né, neste território, e, portanto, as estratégias elas precisam ser também leves, né, para que a gente mantenha aí um Tem um fôlego, né, respiro, né? É, de respiro. total, perfeito. Então, e sou aluna, né, gente, do Perifa Yoga. Essa aluna que também estou aí nas minhas limitações, né, até para conseguir dar continuidade também nas aulas, participar. A questão da saúde mental também, né, tem coisas que, às vezes, mesmo que seja para favorecer nossa saúde mental, a dinâmica da nossa vida, né, tudo em paralelo, também vem como elementos que às vezes interditam, né, ou dão uma pausa até nessa nossa possibilidade de continuar nesse movimento, né, que é participar de encontros como de atividades, né, que vão ressignificar nossa existência como yoga, né, que é ofertado pelo Perife Yoga. Então, só tenho a agradecer e vamos trocar aí. Foi, meu Com bem? certeza. A gente que tem a agradecer a presença de vocês. E aí, eu acho que para a gente começar nossa discussão, o Setembro Amarelo ele é uma campanha de valorização à vida, mas eu acho que quando a gente pensa em Setembro Amarelo, que vidas são essas, né? E a gente entende que há uma seletividade nessa valorização à vida, né? Então, eu acho que quando a gente traz esse recorte da periferia, a gente precisa entender que a saúde mental, ela não é individualizada. Uma pessoa que tem uma questão de saúde mental, não é uma questão só dela, é de todo o entorno que ela é inserida, o entorno político, o entorno social, o entorno econômico, todas essas multifatorialidades que trazem um adoecimento psíquico, mental, emocional. Então, acho que a gente pode começar desse ponto, assim. Ju, a gente utilizou, né, das suas postagens sobre o sucateamento do SUS, sobre exatamente essa questão de que há uma multifatorialidade para um adoecimento, para a questão do suicídio, e como é que a gente pode ir pensando nisso, assim, para construir esse diálogo entre nós hoje aqui. Aí jogo essa deixa aí para vocês, para a gente continuar esse nosso papo. Vamos continuar sempre nessa lógica de quem chegou e aí Não, fiquem à vai vontade. respondendo. Fiquem à vontade. E ela já ia falar, então continue. É, Jogue duro. Não, assim, o Setembro Amarelo, né, ele tem, infelizmente, né, falar sobre suicídio é sempre muito importante, né, cada vez mais, mas assim, o Setembro Amarelo, ele tem uma pegada, muitas vezes, muito mercadológica, né, que entende que você promover saúde mental e prevenir suicídio é você ali no individual com aquela pessoa. Claro que isso é importante, mas quando a gente fala de saúde mental, a gente não está falando só de medicação e psicoterapia ou, não sei, alguma coisa individualizada, né? Tanto que o Setembro Amarelo, ele começa com instituições, né, da medicina e da psiquiatria. Então, a gente já vê qual é o viés que isso pode ser levado, né? Num viés mercadológico, onde a gente pode falar de saúde mental para as pessoas entenderem que elas precisam ter acesso, sei lá, à terapia. E aí a terapia a gente sabe que é uma coisa extremamente elitizada, muitas isso. vezes, né? Ou então a medicação. E qual a discussão de prevenção de suicídio que a gente tem falando sobre a importância do acesso a serviços de saúde de qualidade, seja serviços de saúde mental ou de saúde integral, né? Porque não tem saúde mental sem saúde física e vice-versa, né? Exato. Então, e aí quando a gente está falando de periferia, todos nós usamos o SUS, direto ou indiretamente, mas a gente sabe que a maioria da população SUS dependente é a população negra, é a população periférica, né? Então, a gente não discute que o sucateamento do SUS, ele impacta diretamente nessas questões de suicídio. E a gente, hoje em dia, com essa lógica de mercado, que vê a saúde como mercado, que vê a saúde nessa lógica muito do liberal, né, econômica, a gente tem uma saúde, então, só para quem pode pagar. E um SUS extremamente sucateado. Então, isso impacta diretamente na prevenção do suicídio.
E fora as outras questões, né, que não são da saúde, mas são da saúde. Quando a gente fala de desemprego, quando a gente fala do preço da carne no mercado, do preço das coisas no mercado, a gente está falando de saúde mental também. Né? Pensando nas nossas, né? Uma mãe solo lá com seus filhos para criar, no corre de trabalhar, o salário continua no mesmo preço e as coisas no mercado só aumentam o preço. Como é que fica a saúde mental dessa mãe? Né? Sabendo que tem lá os seus para criar, para dar apoio e cada vez está mais difícil. Então são coisas que remédio não dá conta. Não tem remédio Jamais. que solucione o problema de desigualdade social, desigualdade racial. Então, eu acho que às vezes a gente cai num discurso muito raso, né, individual, quando a gente fala de suicídio, de Setembro Amarelo. E isso é muito perigoso. É. É, ela falando aqui agora me traz um recorte muito engraçado, né? De talvez uma pessoa me perguntou assim: ah, e você tem posts tão legais e às vezes a gente vai até você procurar alguma coisa sobre Setembro Amarelo, sobre Outubro Rosa, e a gente não vê. E aí eu lembro muito bem da minha resposta, que era assim, é porque eu não concordo com esse tipo de consumo. Então, assim, tem tantas outras pessoas falando sobre Setembro Amarelo, não é grosseria, mas vai consumir o deles, porque eu não concordo justamente com essa noção mercadológica de vender a temática do suicídio, vender com cor, vender com tantas outras coisas que atravessam o setor financeiro mesmo, né? E aí fica mesmo num pensamento muito raso, esquecendo e banalizando o que de fato é importante para uma saúde mental. Então, é aquilo, né? Fazer uma live hoje. Quantas pessoas na periferia estão tendo condições de acessar esse conteúdo do início ao fim? Vamos supor que a gente vá até as 9, 9h20 agora. Será que vão conseguir acessar esse conteúdo inteiro? Então, eu sou muito mais daquela de chegar nos espaços e politizar e municiar a base dos conhecimentos do que estar nesses lugares, né, acessando coisas mais superficiais. Então, é como ela falou assim, a gente não consegue um medicamento que dê conta de um custo de vida. A gente não consegue um medicamento que dê conta de um transporte para lá ir para o trabalho, voltar para casa, buscar a criança na creche, na escola, dar o almoço em casa e retornar para o ambiente de trabalho de novo. Sem contar o trânsito, né? Então, são fatores que nos atravessam, que estão diretamente e intrínsecos, né, ligados na nossa condição de saúde mental. Então, talvez pensar em saúde mental na periferia serve também da gente poder fazer esse recorte de conhecimento do que é a saúde mental ali dentro, né? Se minimamente eles não estão conseguindo ter acesso a um CRAS, com um atendimento de qualidade, com atendimento humanizado, com pessoas que passem um conteúdo da informação de uma forma acessível, eles dificilmente vão entender que o Setembro Amarelo, ele parte de uma prevenção ao suicídio que vai atravessar também um sentimento de não lugar, porque ele vai num posto, vai no outro e roda o bairro todo, não consegue acessar, né? Então, ele precisa também conversar sobre o que é esse acesso a essa informação, qual é o conhecimento e o entendimento coletivo que a sociedade tem sobre o suicídio, sobre o Setembro Amarelo, né, sobre essa questão de saúde mental e o que a periferia consome disso. A periferia acredita na saúde mental? Exato. A periferia sabe Quando o que a é saúde periferia mental? olha ali, né? Ela se reconhece ali, de fato. Até que ponto isso chega, né? E, e também a gente não pode dissociar, por exemplo, a saúde pública da segurança pública, né? Das políticas de segurança pública, das operações policiais. Como é que a gente tem saúde mental quando a gente não sabe quando é que a polícia vai entrar e como vai chegar e como isso vai reverberar? Então, são questões muito delicadas, muito complexas e entrelaçadas, assim, né? Não tem como a gente pensar até no próprio yoga, quando o Gilmara traz a questão da adesão, do quanto que ela vem, do quanto que ela sustenta estar. Até que ponto essas movimentações também de trazer leveza, elas chegam e conseguem se sustentar?
E aí é toda uma problemática para a gente pensar o que é saúde, o que é possibilidade de valorização à vida, né? Que vidas Sim, são essas, como essas vidas são enxergadas. Então, sim, fale, Gil. Comentar assim, né, que é muito complexo mesmo. Acho que a complexidade está justamente nisso, né, no fato de que não dá para a gente pensar na nossa saúde mental, né, pensar, ai, como é que está minha cabeça, desarticulado, né, de todas as coisas que acontecem ao mesmo tempo na nossa vida, direta e indiretamente. Então, assim, eu vivo em periferia. Das dores e sabores que é viver em uma periferia. Eu sei o quanto o meu corpo treme quando eu vivencio a certeza de que nós não temos acesso à segurança pública, mas sim a uma insegurança pública. Uma Exato. insegurança por conta de que as práticas, né, de quem representa, né, o Estado, né, que adentra as nossas periferias, são práticas extremamente violentas, né? E isso faz a nossa carne tremer. E assim é um terror psicológico, né, tão grande que vivenciamos que e nesse contexto de pandemia, eu acho assim que tem sido ainda mais intenso, né? Eu acho que nós não podemos justificar tudo o que está acontecendo a partir da pandemia, até porque, né, é importante reconhecer que nós vivemos em uma sociedade que é toda estruturada, né, ancorada no racismo, né, no sexismo e diversas outras violências. Portanto, todas as desigualdades, inclusive a nível de assistência, né, psicossocial, que nós sofremos, não é um acontecimento recente, é um acontecimento histórico, secular, que vem desde o período colonial. Isso, pelo Sim. menos, é o que está demarcado em várias literaturas, né, várias teorias aí. A gente sabe do período colonial, mas nem sabemos, pelo menos eu não sei ainda o que aconteceu anterior a isso, porque vai que tem outras produções aí que a gente nunca acessou para saber, né, o processo histórico das violências que nós vivenciamos por vivermos em periferia, né, porque as instituições, elas compreendem que nós não temos o direito de viver com dignidade, né, e, portanto, não viver com dignidade é também achar que estamos, né, à disposição para sofrer o terror psicológico que é causado justamente por esse braço armado do Estado, né? E, paralelo a isso, essa insegurança pública, a insegurança alimentar, né? Esse aprofundamento, né, dos indicadores de desemprego, porque para nós que moramos em periferia é muito comum os trabalhos informais. Desemprego é uma realidade na nossa vida, né, e nas vidas de famílias negras, né, principalmente, que afeta demais a nossa saúde mental, porque você não tem a grana, mana, para você comprar seu pão, você não tem a grana para sustentar seus filhos, né, suas filhas. E isso deixa qualquer pessoa com a cabeça a mil, né? Então, eu acho que não dá para desvincular isso sem estar articulado com todas as políticas públicas. E isso está atrelado a uma máxima maior, né, a uma questão maior, que é justamente pensar assim, o quanto que existe uma política nacional de saúde mental em nosso país, né, que acho que é de 2001, e que e nesse governo, principalmente, vem sofrendo um impacto fortíssimo com desmonte, né? Uma lógica justamente de medicalização, né? Justamente também para fazer valer os interesses, né, dos empresários, né, da indústria farmacêutica. Então, uma lógica de que as pessoas que estão, né, as pessoas que fazem uso de álcool e outras, né, substâncias psicoativas vulneráveis a estarem, né, como falam a grosso modo, dopadas de medicamento, que acha que é muito mais fácil resolver dessa forma do que realmente investir, né, no financiamento com políticas voltadas para a saúde mental. Então é tudo muito complexo e a gente não tem como desconectar, apesar de que é isso, né? Quem é que acessa essas informações? Quem é que tem o privilégio de saber sobre isso? E por que que para a nossa periferia esse alcance, ele às vezes até um tanto, né, parece assim uma coisa distante, pensar em saúde mental,
justamente porque nós não temos acesso, né, a uma educação, no sentido de ter acesso a conteúdo e informações privilegiadas, né, para nos fazer entender a importância disso. Porque a gente sabe, mas assim, nós sabemos, né, chega assim com a galera sabe qual é a importância dela estar com a mente boa. Então, e aí, Sim. velho, né? Não, vou tomar um aqui para poder esfriar a cabeça. Assim, nós temos o nosso modo, né, Sim. de entender o que é saúde mental, mas chegar, né, numa educação básica, por exemplo, no ensino básico, né, dialogar com os adolescentes, com as próprias crianças, desde a educação infantil, né, dialogar sobre a importância sobre a importância de fazer essa articulação também institucional para pensar essa educação de criança a pessoa adulta. Nós não temos acesso a essa informação. Eu não lembro da minha época de escola de ter, em algum momento, né, falado sobre esse assunto. Assim, do ensino básico, né, que eu tô falando. Uhum. Eu vim ter contato a esses conteúdos já depois de adulta, né? Acho que já quase finalizando, inclusive, o ensino médio. Então, quanta coisa, quantos anos a gente vai passando e a gente não tem acesso. E aí é fácil você culpabilizar as pessoas pela sua condição, né, pela sua vulnerabilidade, apontar que você está assim porque você quer, gosta, Exato. mas o que é mais difícil é você fazer esse exercício, né, de pensar esse processo histórico, né, esse acesso ou não à informação, ao conteúdo, né, de qualidade que realmente possibilite a gente entender o que é isso, para até a gente cuidar melhor da nossa saúde mental. Então, são aspectos bem. O buraco é mais embaixo, como diz minha avó. O buraco é bem mais Talvez. embaixo. Pois é. Desmitificar vários conceitos aí, né? Vários ideais, vários pensamentos de que até perpassa mesmo as pessoas de que saúde mental. Inclusive, essa segunda eu estava numa bate-papo com o pessoal de uma escola municipal aqui de Salvador, falando justamente sobre Setembro Amarelo. E aí, algumas das várias perguntas que surgiram antes de começar o diálogo eram: e isso é pra gente? Saúde mental é coisa de branco, pô. Você vê adolescente jogando isso na tranquilidade. Uhum. Psicologia não é pra gente, não, pô. Isso é coisa de frescura. Coisa de gente rica. Então a gente também tem que meio que desmistificar mesmo, né? E o acesso a. E a questão toda é o SUS, né? É um sistema maravilhoso, mas com uma gestão bem estável ainda. E que E agora mais traz do que muitas nunca, né? dificuldades. E Agora agora mais do que muito nunca. mais do que nunca. Traz uma estabilidade para os nossos dentro da periferia que é quase insustentável. Então, manter uma sanidade mental com todos esses atravessamentos é bastante complicado, né? Então, Eu ia Mas tocar tava nesse falando. ponto. Oi, Ju, Pode fale. falar. Não, que eu pensei uma coisa quando a Gilmara estava falando, né, que sobre essa questão do acesso à informação, uma coisa que eu tenho pensado, que dessa campanha, por exemplo, a gente está falando de Setembro Amarelo, né, e está popularizando e tal, aparece na televisão, aparece aqui, aparece ali, procure ajuda, sua vida importa, lá, 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 lá. você não está só. Procure ajuda. Isso, aí procure ajuda, procure um profissional, tem essa coisa, né? Você tem que procurar um psicólogo, procurar um psicólogo, né? E eu tô vendo o pessoal chegando no CAPES, lá no serviço, falando, de primeira vez, assim, e aí, como é que a gente pode te ajudar? Eu tô procurando um psicólogo. Entendi. Aí vai, por quê? Vamos lá. Porque eu tô com um problema, não tô conseguindo dormir, etc e tal. Então vamos lá. Qual é o problema? Fiquei desempregado, tô com um problema, sei lá, meus parentes morreram de Covid, coisas assim desse tipo. E aí eu fico pensando, assim, mais como pessoa psicóloga do que como serviço, né? Porque o serviço a gente trabalha de uma forma multi, Sim. né? Tem em Sim. rede. Mas tem uma ideia de que as pessoas, que no caso as pessoas, psicólogos mesmo, estão vendendo, de que a psicologia e a psiquiatria salva o mundo. Qualquer problema que você tiver, eu estou procurando um psicólogo.
né? Mas aí você vê, é um problema social, é um problema que tem um viés muito maior, muito mais abrangente, e aí a gente passando essa visão, a gente não dá ferramenta para as pessoas entenderem que ela não é o problema, ela vive numa sociedade cheia de problemas que faz com que ela tenha problemas quando ela não consegue lidar com isso, né? Perfeito. Então, assim, é muito complicado como às vezes a gente faz o caminho inverso. A gente fala assim, você tem um problema, resolve os teus problemas, né? E aí a gente bota uma coisa da culpabilização, uma supervalorização da psicologia e não dá contorno, né? Porque aí a gente Sim. tem essa falta de acesso e quando a informação e quando tem um acesso à informação tem essas campanhas mercadológicas. Então tem dois problemas aí, né? Total. Sem contar na percepção meio errônea, né? E você que já não, não pertence mais, mas você como trabalha dentro de um setor multiprofissional, por exemplo, enquanto SUS, você não consegue dar conta de tudo, né? Sem contar que você não consegue nem ofertar uma psicoterapia. Você consegue ofertar encontros pontuais. O que é que encontros pontuais vai fazer com a vida de uma cara que está no caos? Exatamente. Chega a ser até inútil, né? Não, claro, inicialmente Enxugar a gente vai gelo, conseguir né? dar umas dicas, enxugar gelo. A gente vai conseguir Chega a ser auxiliar e injusto, tal. né? Com a gente e com aquela Injusto, pessoa. Sim. exatamente. Então a gente fica. E quando você falou assim, tô sem emprego, sei lá, meu seguro-desemprego não deu conta. Meus pais faleceram de Covid e tô sozinho no mundo. E aí você fica, tá, E antes, são de fato, desanos. aqui é o caminho, mas você pulou várias fases, né? E eles Exatamente. ofertam a psicologia como a solução de tudo, da vida. Vá lá, que lá tem dinheiro, tá distribuindo R$ 100 para todo mundo. Vai resolver todas as questões estruturais. Acho que Aham. Exato. do mesmo modo, né? Acho que não é à toa até que assistentes sociais e psicólogos, né, trabalham juntos e juntas em vários espaços, porque tem muitas coisas que nós ouvimos, sentimos, né, vivenciamos assim bem semelhantes em termos dessa bate até uma certa frustração, né? É quando você para assim para perceber que, olha só, eu não tenho como resolver todas as questões do mundo, né? Tem coisas que vai depender também, né, desse financiamento com a política pública, né, relacionada à saúde mental, que vai depender de interesses políticos também para pensar, né, essa assistência psicossocial nos equipamentos públicos, né? Porque, por exemplo, qual é a realidade que a gente vivencia hoje nos centros de assistência psicossociais, né, nos CAPs, que atende, em sua maioria, população negra, pobre, periférica, né? Nós vivemos em um país em que a relação, por exemplo, entre a mulher negra e a saúde mental, ela é historicamente dolorosa e é negligenciada, né? Porque, infelizmente, quando o menino lá da escola fala, mas psicologia é para rico, mas infelizmente eu acho que a gente precisa, né? Precisa fazer esse reconhecimento que tanto a psicologia quanto muitas vezes a nossa prática profissional enquanto assistente social deixa ainda a desejar quando se trata de assistência a pessoas negras, pobres e Com periféricas, certeza. né? E é justamente porque também se constrói uma ideia, né? A gente vivencia uma realidade aí de uma concepção de que a gente vive em um país, né? Onde todo mundo é igual, onde todo mundo tem acesso a tudo, mas na realidade, eu reitero, o buraco é mais embaixo, né? E, infelizmente, também, inclusive com diálogos, né, que tem a oportunidade de conversar com colegas, psicólogos também, que têm essa prática antirracista, e tem esse reconhecimento de que ainda há uma psicologia que é excludente, que ainda é seletiva, né, Completamente. que ainda não atende, né, toda a população brasileira. E nós, mulheres negras, estamos aí também, né, compondo esses indicadores de forma gritante, né? E isso mexe muito com a nossa, isso tem um impacto muito forte na nossa subjetividade, no nosso autoconhecimento, né? Até da gente se sentir pertencente
se sentir pertencente a várias identidades, né? Isso também vai afetar a nossa autonomia, isso vai afetar a nossa, como que a gente caminha, como que a gente existe no mundo, né? Porque é essa lógica. Não, tem determinadas profissões, determinados serviços que não é para vocês. Outros são, esses não. Isso também são construções, né, que são reiteradas por uma lógica racista, A messe infelizmente. é grande e poucos são os operários. Pois é, e Sim. aí foi justamente, né, pensando nisso que eu não sei se eu falei antes, né, mas eu sou escritora e no e-book que eu publiquei, né, junto com minha família, eu escrevi uma poesia que fala justamente disso, né? Assim, tem essa coisa de querer nos culpabilizar por tudo, por todas as questões que a gente está vivenciando, mas a gente precisa também fazer esse movimento, e quando eu digo que a minha prática, né, pensando em saúde mental, é trazer a escrita como uma prática de liberdade, é da gente também fazer esse exercício de compreender que nós não somos as salvadoras da pátria, que nós não podemos e nem devemos, né, achar que somos a palmatória do mundo. E aí tem uma poesia que eu escrevi chamada Ser Forte é uma Demanda, Chorar às vezes é preciso. E diz assim: às vezes é preciso dar um basta. Perceber que o discurso da firmeza constante, ela mais nos enfraquece do que fortalece. Tem dias que o controle foge das mãos, como água escorrendo entre os dedos. E não há nada de errado nisso. Relaxa a sua mente. Não alimenta as expectativas alheias só para agradar. Você já se perguntou quem é que agrada você? Quantas palavras lhe foram ditas para te confortar? Cuidado com esse papo de mulher guerreira. Às vezes, a guerra é provocada e quem fica no meio do tiroteio é só você, com você. Grita, chora, conversa consigo mesma. Não há nada de errado nisso. Permita-se compreender que fragilidade não é sinônimo de fraqueza. Às vezes, é o silêncio contínuo acumulado que afetou sua mente. Permita-se entender que nem sempre vai dar para você assumir todos os babados e que nem todas as demandas é você quem vai resolver. Cuidado, sua saúde mental te agradece, mulher. E aí eu fiz essa, né, especialmente para Arrasou. mulheres, me colocando também nesse lugar, porque até eu também exercitar isso, né, essa coisa de que, nossa, eu preciso dar conta, né, eu tenho minha filha, eu tenho meu esposo, eu tenho minha vida, eu preciso escrever essa dissertação, eu preciso trabalhar, eu preciso dar atenção aos meus familiares, que eu não estou tendo contato todos os dias, só por telefone, né, e aí tem as várias coisas que eu acho que eu tenho que resolver os problemas do mundo, e quando você não consegue, né? É por entender que nem tudo você vai dar conta. Então, essa poesia eu fiz para mim também e fiz para mulheres, né? Que certamente algumas mulheres podem, né, se ver também nessa poesia, né? Nessa palavra navalha doçura. Então é isso, né? Linda, viu? Perfeita demais, De meu Deus. cabeceira. É, de cabeceira para ler e reler, viu? Ah, tá no e-book. Perfeita, perfeita. E eu Como é que a fico. gente lê esse e-book, mulher? Como é que a gente lê esse Ai, e-book? manda para o seu e-mail, Pix, 20 conto, Perfeito. Ó, baratinho, recebe Oxe, no tá Arrasou. e-mail. ótimo. eu quero. Será que E tá dentro do contexto de pandemia, dá para pagar R$ 20? Eu acho que vale super a pena. maravilhoso, Com certeza. maravilhoso Ótimo. Manda o mesmo. Pix. Eu fiquei pensando assim no que Ju trouxe lá no início, que foi essa questão, né, de como o Setembro Amarelo ele tem essa pegada do marketing mesmo, da indústria. E ouvindo o Gilmar, ouvindo o Gil, eu fiquei pensando assim, putz, realmente, além de todas essas demandas, ainda há a demanda de se cuidar, né? E quando o se cuidar vira uma demanda pesada, porque há um ideal e que não consegue ser alcançado, e como isso frustra também, né? Um movimento de autocuidado. Então, eu fiquei pensando sobre isso, assim, né? Como a mídia, ela também impõe formas de autocuidado. E o Setembro Amarelo em si, como campanha, desencadeia também, vem encadeadinho, né? Com tudo isso, assim, nesse pacote.
no que deveria estar fazendo e não está se conseguindo fazer. E aí pensa-se no ideal e olha para a vida, putz, eu não estou conseguindo aqui, e aí? Como é isso, né? Então também é bem delicado quando o cuidado vira uma demanda, vira um peso, né? É isso. Quando o cuidado ele vira uma tarefa a mais, né? Exatamente. Não é uma Perfeito. coisa para se fazer porque eu tenho um tempo aqui livre e esse tempo vai ser para mim. Não, ele vira uma obrigação, que é o que eu digo direto, né? Quando os clientes chegam para mim. Mas você está se baseando em quem? E aí, às vezes, a gente consegue, às vezes, pensar, né, com uma resposta bem rápida, mas o quanto para a pessoa preta responder isso é difícil. E aí a gente fica, não, mas não estou me baseando em ninguém. Mas você fica ruim, conseguiu suas coisas, fez sua lista, você tem que fazer, vamos supor, desorganização. Você conseguiu fazer o que você tem que fazer, mas eu não consegui fazer isso. Tá, mas quem disse que precisava fazer isso? Ah, não, mas eu tenho que fazer. Sim, mas você tá olhando para quem? Se cobra, Qual é o referencial? cobra. E aí eu falo, tem que ter cuidado com esse guia prático de como sobreviver na quarentena. Porque não é suficiente, não é para você, ele é um padrão universal. Então, eu acredito muito que a saúde mental dentro da periferia, ela precisa fazer um recorte de construção enquanto pessoas pretas. Como maioria ali dentro. Como maioria ali, né, que permanece, que constitui aquela comunidade. Mas qual é o recorte específico para você? O que é que você tem? Né? O que é que a população enquanto periferia tem para poder cuidar da saúde mental? Esqueça o que a ONU diz que tem que ter feito. Exatamente. Mas como é que você consegue daqui até 2000 era até 2021? Aqueles 17 objetivos? Acho que era. Eu lembro de estudar isso e a gente ficar naquela angústia para saber até 2020 tem que conseguir tal coisa. A meta deles, que eles falaram que vai dar certo. A gente conseguiu, enquanto país de terceiro mundo, a gente não conseguiu e nem vai conseguir. Né? Então, o que é que a gente pode fazer para não ficar frustrado? Né? Quais são as nossas réguas? Que é o que eu falo direto. A régua para você desenvolver para o seu ideal é sempre você mesmo. A sua régua é você, não é os outros. Não vai se medir pela régua dos outros. Porque nunca vai dar certo isso. Né? Então, quando vem acompanhado de uma obrigatoriedade em cuidar já está com 90% já de chance de sustentável, de falhar. Porque outras demandas, né? E ainda tem que cuidar de si. Tudo é uma competição, Falando em né? demanda. Oi, desculpa, Ju. Não, eu só tava pensando que tudo é uma competição, né? Eu me cuido mais do que você. Olha, todos os kits de skincare que eu tenho. Oi, meninas. Né? É uma coisa Mas esse é até o objetivo, né? Esse é até o objetivo, né? Que pressa é essa? Eu conheço um rapaz, ele é de Nigéria e ele traz justamente essa dificuldade de entender a pressa que a gente, enquanto brasileiro, consome, né? Ele fica assim, por que vocês têm tanta pressa de fazer as coisas? E aí eu fico pressa, já entendendo, mas querendo que ele jogasse a análise dele, porque a gente aqui, a gente percebe que a gente consome uma pressa, a gente percebe que a gente consumir no áudio de acelerado 2 vezes é porque a gente não tem tempo nem de ouvir o nosso áudio, imagina para tomar conta de si, né? O colega mandou um áudio, vou botar aqui 2 vezes para acelerar, porque eu tenho que fazer outra coisa. A gente compreende essa pressa que a gente consome, mas trazer um olhar externo traz um recorte ainda mais específico, quando ele fala assim, você já parou para pensar que até a pressa pode ser produzida para que vocês não percebam que vocês estão consumindo? Falo, né, nego? A gente vai, e aí baque atrás de baque, a pressa faz com que a gente vá se consumindo, e eles vão jogando vários modelos, vários guias, a gente vai consumindo. E aí não, porque eu não tenho tempo, então eu tenho que terminar isso aqui, porque ela não falou que é isso aqui, então eu vou consumir. Mas Liana, não preciso não, isso aqui mesmo, porque... E aí você nem vai entender aquilo ali. Então a gente tem um buraco mais embaixo. Então, aqui a gente fica falando, né? Tô na correria. Tô no corre. Aí eu fico, vá lá.
Correndo pra onde, né? Onde é É que a gente vai isso, chegar assim? é isso. Eu pergunto direto. Pra, Vai pra onde com essa pra que a pressa? pressa se o futuro é a morte? É Então, isso. meu Deus, Eu escutei isso hoje Nossa, hein? mais cedo, inclusive, gente. Meu Deus. Foi mesmo. É isso mesmo. Mas, É. mas é. olha, É e uma aí, pressa assim, que. né, sobre essa questão desses impactos, e eu tô aqui falando com vocês, né? Minha filha veio me mostrar e pediu, inclusive, que eu compartilhe, e eu não vou deixar de fazer isso, porque eu vou ser cobrada. Mas, assim, é uma forma, né, da gente, assim, ir também buscando, né, as estratégias dentro de casa para amenizar esse peso que não é o peso de você permanecer dentro de casa, mas é saber que você não pode estar saindo por conta de que você está ali vulnerável a uma doença que pode te matar, né? Porque acho que, pelo menos no meu entendimento, não pesa eu estar em casa com a minha família. Mas pesa o fato de eu saber que eu não posso mais ter a mesma rotina que eu tinha antes, né? De poder sair, de poder trabalhar, de levar a criança na praça para poder brincar, de poder visitar a família. Essas coisas que né? Olha ela aí. Olha ela. Sair é legal. Oi. E aí uma coisa que tem sido importante aqui, né, e que ela às vezes ela também estimula muito, até nos faz pensar enquanto pai e mãe, né, repensar o nosso lugar enquanto pai e mãe, é estar sempre, né, convidando para fazer uns desenhos, para fazer e às vezes é assim, né, essa pressa que a gente vive, né, às vezes naquele momento que você tá ali com uma outra demanda. É a comida para fazer, você tá ali Ó, sem o tempo X da para questão, minha irmã. né? Vários, vários. E aí você exercitar isso de que desacelerar para também atender uma demanda que indiretamente também é sua, que é o cuidado com as crianças Uhum. dentro de casa, né? E aí o que é que a gente tem feito? Pintar, pintura. Agora, ela acabou de fazer esse, o Lindo. papai. Depois eu comento com vocês. Que Acabou coisa de pintar fofa. esse aqui com o papai. Mas nós fizemos nesse final de semana esse desenho, um baobá, Ficou que, lindíssimo. Nossa, né, aqui foi uma criação em família, uma produção em família, Que lindo. esse fantástico. baobá. Porque Fantástico também mesmo. são formas, às vezes, assim, não são poucas as vezes que a gente senta aqui juntas para chorar juntas, né, por conta da dificuldade que é dela entender, assim, que eu não posso mais estar brincando com minhas colegas, né? É, tem as escolas que estão retomando as atividades presenciais, né? Mas ainda assim nós sabemos também dos riscos, né? Da vulnerabilidade, né? Em relação à Covid. E buscar de que forma a gente também está fazendo isso, né? Pensando saúde mental em periferia em relação às nossas crianças. Porque eu estou falando aqui de um lugar de profissional, de mãe, né, da minha própria existência, né, enquanto mulher, e de todas as coisas que, né, direta e indiretamente vão impactar na minha vida, de tudo que acontece também com a minha vizinhança, né, com os casos de tentativas de suicídio de pessoas que eu conheço, né, de mortes dentro da própria família, né, por conta de Covid, e de todas as outras coisas que, ó, na dinâmica da vida, né, que em paralelo a esse mundo virtual que a gente vivencia, está latejando, está gritando, né, na vida da gente. Então, pensar também, né, a gente fala, às vezes dialoga sobre a vida adulta, mas para as crianças, eu sinto, né? Isso é pesadíssimo, tem Muito, sido muito. pesadíssimo E demais. isso é saúde mental, Gil. É doloroso, brother. É Demais, doloroso sabe? para a saúde mental, Quando a gente entendeu? E aí, fala como é que a assim, gente faz? quando a gente fala enquanto mãe, porque eu também sou mãe, Não tem dessa como, né, não falar. necessidade de viver, né? E sabendo desses riscos externos. A dificuldade não é nem estar em casa, né? Que fala assim, tá em casa e tá com, sei lá, tá com impaciência de estar com os próprios filhos. Não. A questão não é essa, a questão é que a gente percebe o quão precário é o nosso ambiente, o quão de espaço a gente não tem em uma outra possível pandemia, em outro possível caos, o quanto que a gente ainda se limita, né? Para exercícios, para atividade, o quanto que a gente se desdobra
Porque com criança em casa a gente percebe que acorde mais cedo para poder adiantar as coisas, enquanto. Porque no vínculo a criança vai levantar contigo, a criança vai acordar contigo, e quando você abrir o olho ela fala, oi, bora brincar? E aí a comida se Ter a faz só, né? disposição é Então, nessa assim, pegada aí. falar sobre isso é falar sobre saúde mental, porque existem outros atravessamentos e a culpabilização de não dar conta disso também interfere. Com certeza. Imagine uma pessoa, enquanto mãe, não conseguir dar conta das coisas e ver sua criança chorando porque você não consegue dar uma atenção. Né? Se mata logo, que aí acaba com tudo. Né? Não é nem o caminho mais fácil, mas é o caminho de sanar a dor. Então, atravessamentos como esses são também sobre saúde mental e como. Com E certeza. como. Para se pensar processos estruturais, é preciso pensar em rede, né? Não tem como a gente pensar em possibilidades só vindo de um eixo. Por isso que tudo Sim. isso envolve a saúde mental mesmo. E aí, falando especificamente para as PCs, como é que vocês recebem isso assim nas práticas clínicas de vocês? Como é que isso tem chegado? Principalmente agora na pandemia, claro. Porque são questões que existem muito previamente, mas que agora, na pandemia e nesse desgoverno em que estamos, isso ficou muito mais agudo. Então, como é que isso atravessa assim, a prática de vocês? Como é que vocês têm recebido isso? Comece, criança, que eu acabei de falar. Pode falar, Pode? pode. Pronto. A minha clínica ela tem visto bem recortes financeiros Uhum. e essa dificuldade, né, de permanecer com o serviço. Então a gente vê muito a angústia de entendimento da necessidade de manter o serviço, mas o contraposto à não condição. Uhum. E aí também a gente tem percebido que essa questão de lugar de afeto tem vindo muito. Como demonstrar afeto. Muita gente tem se perdido nesses isolamentos, né? De como manter o isolamento e tendo a necessidade de sobreviver, e como fazer isso online, como fazer o dinheiro render. Então, a gente tem chegado muito dessa perspectiva, né? Então, muita gente desenvolvendo ansiedade, pânico, e por fatos, né? Sim. Não é nenhuma questão de, não, é algo aleatório, não, por fatos mesmo. Pânico de, às vezes, do nada vir a sensação de que você não pode sanar, por exemplo, o alimento do seu filho. O que é que você vai Coisas fazer se você não concretas, pode né? sair e tudo fechado, Então, tá vindo muita essa angústia, né? Esse pânico de não dar conta das coisas, essa ansiedade do amanhã. Como vai ser, nem o amanhã, mas como vai ser a noite, como vai ser a janta. Então, muitas coisas emergenciais, fatídicas, e que esse processo da psicoterapia está sendo, sabe, empurrado, assim. Está Uhum. sendo algo que precisa, mas a gente entende que existem outros braços e que a gente está só. Muito diferente dessa campanha de você não estar só. Mas a gente percebe a psicoterapia mesmo como um único serviço que parece que está dando atenção para isso. Uhum. Então, tá vindo, tá recorrendo com essa necessidade mesmo. De, às vezes, abrir a câmera e passar 15 minutos só de choro. E não tem nada para falar mesmo. Sim. Porque tá se repetindo, né? Uhum. E a gente não consegue manter aquela evolução, aquele desenvolvimento, a gente não consegue manter, às vezes, até a atenção no que fala, porque a associação livre é tanta Uhum. que a gente se perde naquilo ali, né? E o toque também, porque quem tá do lado de cá também é outra pessoa, né? Completamente. Tá vindo muito nesse ambiente, assim, né? Nesse ciclo, nessa energia de emergências, nessa energia de Da luto, sobrevida, né? Da sobrevida. sobrevida. É, muito delicado Eu mesmo. acho que, assim, na questão da clínica, eu não vou tirar nem pôr nenhuma palavra. Acho que é exatamente isso.
mas também fico pensando e preocupada, né, com o que não chega na clínica, assim. Porque, assim, ela falou, né? Às vezes a psicoterapia é um dos poucos espaços que estão dando esse contorno, né? Mas a gente também tem muita gente que a gente está falando, né, que não tem acesso. Eu fico pensando também, né, como o Gilmara falou, a gente, como pessoas periféricas, a gente tem um acesso a um trabalho muito informal, por exemplo. Eu, durante a pandemia, ainda estava me formando e trabalhei sempre. Na verdade, eu nunca parei de trabalhar, né? Porque depois já comecei a trabalhar no serviço de saúde e tal. Mas antes trabalhava no serviço completamente informal, não tinha carteira assinada, pegava BRT lotado, trem lotado. Se eu ficasse doente, não ia acontecer nada, porque eu não tinha garantia nenhuma de carteira nem nada. E quantos de nós estamos nessa situação, né? Com medo de estar em risco, com medo de colocar a nossa família em risco, mas ao mesmo tempo tendo que estar na rua para poder conseguir se sustentar e etc. Essa angústia é muito forte também, né? Então a gente tem angústia para tudo quanto é lado, né? Que é É, uma pandemia, assim. verdade. E só para eu falar mais uma coisa, porque eu vou ter que sair, Que horas infelizmente, são, né? Ju? Já tá 9 quase? São 9 já, Ai, já na são 9. verdade. É Gente, o porque a tempo gente voa, tá viu? aqui, tá tão bom, né? É, Infelizmente, é porque o trabalho me chama. sim, com Exato. certeza. Fique à Não, vontade. mas assim, quero muito agradecer o espaço. Depois vou até assistir o que se ficar gravado Vai o ficar resto assim. da conversa. Eu acho que assim, é muito importante a gente estar falando sobre isso aqui, né? Sobre a nossa saúde. É muito importante que a gente, como profissional de saúde, também tenha essa representação de estar falando sobre as nossas vivências também, né? Claro. Porque a gente continua sendo sujeito e não pode estar deslocado a nossa vivência da nossa prática. Sim. Então, acho que é sobre exatamente isso aqui. Quero agradecer muito, gente. A Ah, gente agradece muito também a sua presença. E sim. as portas estão sempre, sempre abertas para vocês, Ju. Para todas aqui, mas como o Ju já está saindo, então a gente deixa essa pontuação, né? Específico. Fico muito feliz. Então é isso, Tenha um gente. ótimo Beijos. atendimento, Ju. Bom Boa trabalho. noite pra você. Boa noite. Prazer, Bom Ju. trabalho. Prazer, Satisfação, gente. viu, fazer essa troca com Depois eu quero você. aquele e-book lá, hein? Você me manda lá. Claro. Sim, sim, sim. Fala comigo aí no Insta, pra gente Tá bom, conversar depois, viu? tá bom. Um abraço, querido. Tchau, gente. Tchau, tchau. Beijão. Tá. Acho que foi, né? Mas é Foi. isso, minha gente. Eu acho que são. Esse é um tema muito delicado, assim, né? Que tem várias ramificações. Sim. Ouvindo o Tamiris falar, assim, pensar, poxa, como também pensar em saúde mental, e Gil também, né? Enfim, como pensar essa prática de aliadas, né? Da promoção à saúde mental. A gente também tem que cuidar muito para não cair numa sensação de impotência, né? Aquele famoso Hum, enxugar gelo. E sim. como o Tamiris mesma falou, de a coisa não evoluir e às vezes você ficar num lugar muito da sobrevida mesmo. Mas como esse exato lugar também é tão necessário, né? Porque Sim. sem esse lugar de escoamento, por exemplo, numa sessão de psicoterapia, como é que estaria, né? Essa pessoa, como é que Exato. estaria essa vida, essa saúde mental? Exato. E eu prezo muito por isso, justamente até esse lugar de nada, sabe? Sim, De caos. sim, Porque eu entendo que também muito da nossa Constituição mesmo, ela e nossos reflexos, né? Nossos entendimentos, a gente traçar possíveis caminhos vem também, da maioria das vezes, desse caos, né? A gente precisa também sim, passar por isso, para a gente compreenda perfeito. até que não há outros caminhos. Então, peraí. Então, chora mesmo. Se precisar quebrar alguma coisa, quebre. Agora, contanto que Uhum. não seja tão caro, que não seja Sim, difícil colocar no lugar. aham, aham. Mas eu entro nesse lugar, né? Eu entro nesse lugar do esporte, do exercício, para que a gente consiga também colocar para fora, para além do choro e para além do grito. Perfeito. Porque às vezes Começar a colocar até em palavras. nem um grito às vezes é suficiente. Uhum. Então passa por isso mesmo, chora, grita, esbraveja, xinga, faz o que quiser, depois a gente volta
e Isso. tenta traduzir aquilo ali. O que é que esse grito quis dizer, né? Para que também a gente Uhum. consiga traçar outros caminhos, mesmo dentro dessa sobrevida, né? E Perfeito. trabalhar com os fatos também, enquanto psicologia, enquanto psicoterapia, enquanto psicóloga afrocentrada, ela traz muito desse processo de autoconhecimento mesmo, né? De, Sim. poxa, eu tô aqui, mas aonde é que eu posso chegar, né? Qual foi o caminho Quais que eu as trilhei? perspectivas, né? Quais são as ferramentas que eu tenho? O que é que a gente pode criar Uhum. para que a gente consiga, né? Eu falo a gente, que eu também já me boto dentro do processo, Com para que a certeza, gente é. consiga sair dessa sobrevida, né? Uhum. Então, tem surgido também vários insights de empreendimento, então está dando muito certo também, enquanto dá esse empurrão de ideia, às vezes no desespero não tem uma ideia, sabe? Às vezes está ali na cara, né? Aquela habilidade com certas coisas, mas o medo de começar. Então a Sim. gente dá esse empurrão de que não, pode dar certo e se não der, tá tudo bem, a gente volta e começa outra coisa, né? Uhum. Não Faz há outra coisa, pressa. Não faz há outra coisa. pressa. Isso. Eu acho que é isso também, não tem como falar sem nos colocar, né? Sem nos posicionar também nesse lugar, porque eu, por exemplo, como eu disse assim, eu não tenho uma prática profissional relacionada à saúde mental, mas assim, os trabalhos Tu que eu tem tenho feito, experiência, mulher. não tenho isso, não tenho essa experiência profissional, mas quando eu, por exemplo, faço um trabalho com formação, né, e a centralidade dos meus trabalhos é trazendo literatura negra, então formação antirracista, trabalho com oficina de escrita criativa, eu Tudo isso é sempre, saúde mental. exato, e aí ali você vai a partir da metodologia utilizada, vai florescer várias questões, inclusive essa coisa das pessoas, da necessidade de falar, da Uhum. necessidade de fazer, né, de compartilhar também coisas que estão ali, ó, presas, Guardar. amarradas, que muitas vezes guardadas e que muitas vezes você, né, dentro da sua casa, até por conta dessa pressa, nessa dinâmica tão corrida, quem está dentro da sua casa, você às vezes não troca com ela. Né? Aquela sua amiga, aquele seu amigo que você antes sentava, conversava, a gente nessa restrição de uma comunicação pelo WhatsApp, né, pelas redes sociais, e agora com esse recurso do WhatsApp de acelerar a voz, né? E isso só vai alimentando um distanciamento que ultrapassa o contexto de pandemia, Uhum. né? E aí eu percebo, né, quando eu promovo essas formações e esses momentos de oficina de escrita criativa, que é para estimular as pessoas a escreverem e utilizar linguagens diversas, que a escrita, né, a fala a gente pode representar tanto com ela escrita, registrada, essa é a minha metodologia e essa é a perspectiva que eu trabalho, de que a nossa fala, ela pode ser registrada, pode ser escrita, mas ela pode ser performática, você pode, né, trazer essa Sim. fala de diversas linguagens literárias, Sim. ali Uhum. a evidencia, floresce, né, o quanto que a saúde mental ela também está afetada pela não oportunidade de um momento de alguém te escutar, né? De alguém poder, de você estar ali presa até de uma autoestima afetada, porque as pessoas, é muito mais comum você ver pessoas dizendo assim, apontando que você não sabe fazer nada, de que o que Uhum. você escreve Uhum. não serve, né? Eu falando aqui da minha realidade, né, nesses momentos. Ah, o que você escreveu não é importante, que besteira é essa que você escreveu? Você não sabe escrever, né? E aí quando começo a usar, né, aquela metodologia sensitiva, aquela coisa do ouvir, sentir a palavra, perceber, né, como que ela vai impacta na sua vida, de você trazer as suas experiências, você falar das suas narrativas, né, de você perceber que você tem referências ao seu lado, né, dentro da sua casa, na sua vizinhança, você tem referências que podem te inspirar a escrever. E aí, ao final da oficina de escrita criativa, por exemplo, você vê mulheres, né, que é com quem eu tenho mais trabalhado, você vê mulheres ali escrevendo suas poesias, Uhum. né? Então, expressando as suas narrativas e valorizando e potencializando o seu lugar, né? Perfeito. Reposicionando e ressignificando a sua existência a partir da escrita. Sim. Perfeito. Então, isso é muito significativo, sabe? Então, quando eu digo assim, das formas leves, é leve e ao mesmo tempo contraditório, porque na escrita eu também sou atravessada pela dor, eu também sangro quando eu escrevo.
Quando eu Sim. escrevi esse e-book, são 100 páginas, né, de poesias afrocentradas, dedicadas a pessoas da minha família, dedicadas às mulheres, né, dedicada trazendo mesmo essa questão, né, racial na centralidade. Eu choro. Tem coisas que tem escritas nesse e-book que eu fiz chorando por alegria e de tristeza, de momentos de angústia. É uma Uhum. conversa comigo e uma conversa com outras pessoas. Então, uma estratégia para mim de, por exemplo, trabalhar essa saúde mental é escrever para mim e ter a oportunidade de compartilhar com outras pessoas. Claro, o e-book ele tem aí um caráter também comercial, mas é um material que pelo menos a minha tentativa é de compartilhar também com as pessoas de que a partir da escrita nós podemos também nos curar de traumas racistas históricos. É uma forma de dizer assim, nós podemos trabalhar, estimular, potencializar a afetividade conosco mesmas e mesmos e com os nossos e as nossas e com Uhum. outras Uhum. pessoas. Porque a gente vive num Sim, mundo, né, que é tanta competitividade, as pessoas que falam de sororidade, que fazem de conta que querem sim, trabalhar na perspectiva coletiva, mas só de boca, que no momento, sim, na oportunidade que elas têm, elas te expõem, te ridicularizam. Elas não querem saber da sua dor. Infelizmente, tem pessoas assim. Mas a gente precisa pensar nas possibilidades de fazer um outro movimento. E isso é um exercício que eu faço por mim mesma, Uhum. porque eu também sei do quanto eu preciso, né? Cuidar da minha saúde uhum, mental para conseguir cuidar da minha filha, para conseguir cuidar do meu esposo, para conseguir cuidar da minha mãe que está distante, do meu pai, enfim, de pessoas próximas e de pessoas, né, conhecidas, né? Então é isso, eu acho que são vários movimentos e sem perder de vista que a gente não tem como não se pensar nessa integralidade. É Tenho como. impossível Como é que eu vou dissociar. ficar compartilhando uma coisa que eu nem acredito, que eu nem nunca verdade. fiz por mim mesma? Uhum. Uhum. Por que Perfeito. que eu vou compartilhar algo para as pessoas e dizer faça isso se eu sei que, né, das limitações para fazer para mim mesma? Então acho que é um Sim, pouco de verdade consigo, né? E com o Uhum. outro e a outra. sim. Tem um fator também que eu tenho conversado muito com meu companheiro e é uma angústia muito dele essa, né? De ter que sair para trabalhar e ao sair na segunda e ao retornar, ou sair na sexta e retornar, ele fica assim, poxa, Tami, você precisa ver como é que tá a rua. A rua tá cheia, Lotada. as pessoas estão na rua, o bar tá O marido lotado, fala a mesma coisa. pessoal, e Ele ele fala fala assim, com aquela Julimara, angústia, parece que tem gente que nem tá vivendo, parece que nunca viveu a pandemia. Uhum. Uhum. e aí ele fala com aquela angústia assim, ele sente, passou ali na rua, a galera aqui na rua fazendo festa. Você viu fulano na esquina fazendo festa, eu fico assim pensando, ele falha, eu digo, isso também é uma questão de demanda, né? Nem todo mundo, uma questão de saúde mental mesmo, nem todo mundo banca se isolar. Total, E total. muito desse foda-se, né? Muito desse acabou-se, vou pra rua mesmo. É uma medida de desespero. Uhum. É a Irresponsável, resposta, sim, né? claro. Isso. É a Irresponsável, sim, claro, sem sombra de dúvidas, né? Ameaçador, tudo, né? Tá errado, de fato, não faça. E, eu não vou dizer mais para não negar o que eu falei, e a gente compreende que é uma questão também de É. demanda, né? São É uma formas demanda. de encontrar recursos de De... lidar também com essa situação toda, Isso, né? exatamente. Então tem gente que cada qual tá, e sabe. você vê nitidamente que é uma questão de assim, eu não aguento mais. Uhum. Total, total. 2 anos eu não aguento mais, E por né? isso A casa é pequena. que você até trouxe, né, Tami? Tipo assim, que medidas são essas da OMS? Que medidas É, são essas? que Tipo assim, medidas. até que ponto isso se sustenta, né? É Então, isso, é pra bem quem? complexo. Exato, pra quem? É bem complexo. É Demais. Meninas, maior onda. a gente já passou da 1 hora aqui nessa live. Acho que a gente Pra conversou você ver. coisas muito legais, assim. Foi um papo muito rico, assim. Por mim, eu ficava horas e horas aqui conversando. Horas. Também foi E surgindo. acho que a gente pode ir se encaminhando para esse final, se vocês quiserem fazer alguma consideração. Se Gil quiser ler mais alguma poesia, ou até aqui Ah, ela já leu, que eu achei bem forte, assim. Adoraria reescutar também.
Enfim, aí o espaço tá aberto pra gente já ir fechando, pra gente já ir Eu concluindo. vou ler mesmo, viu? Porque eu sou a pessoa que escreve e não memoriza nenhuma poesia, nem me Então cobra. leia, tranquila, fica à vontade. Olhe, É tudo pensando numa Hum, lógica de bate-papo, eu vou sim, finalizar logo, porque a música sempre termina com um é enredo, né? Para verdade, deixar né? todo mundo ir para casa chorando, com aquele coração palpitando, É a mão verdade. Fechar com suando. chave de ouro. Isso. Botar a cabeça no travesseiro e o travesseiro pegar fogo. Aham, aham. Ai, meu Deus, gente. Mas, olha, gostei muito do convite, amei participar. Assim, foi um tema que eu fiquei na dúvida, né? Falei assim, gente, será que isso vai dar cabo, velho? Será que isso vai dar conteúdo? E olha aí quanta coisa deu, né? Vocês Super. seguiram justamente, parece que a gente se conectou em outros ambientes, né? Uhum, Em outro patamar, porque a gente conseguiu trazer, alinhou, né, as perspectivas, foi, os perfeito. entendimentos também dessa questão dessa saúde mental mais diferenciada, uma questão mais real, mais Uhum, profunda. A gente uhum. não conseguiu, claro, não se esgota aqui, mas a gente conseguiu chegar, né? Acessar pontos importantes. Então, eu, enquanto psicóloga, fico extremamente feliz de saber que tem pessoas que comungam comigo Ai, também, e que a muito gente não feliz. está só, apesar da MEC ser grande, né? E os operários serem pouquíssimos, cada vez mais ver gente agregando essa rede de operários, essa rede trabalhadora, eu fico mais feliz. Então, muito Dá um obrigada. respiro, né? Dá um respiro, uma válvula de escape, não estou só. Com certeza, com Beijos e certeza. muito obrigada. Jogue duro, minha irmã, que eu já estou aqui pronta. Ô, Tami, eu fiquei tão feliz que você pôde participar, né? A gente pôde tá aqui nessa ciranda virtual, né? Eu acho que é isso. Isso. Esses encontros também têm sido bem interessantes, né? Como essa possibilidade mesmo da gente estar conversando e colocando, né, as questões que também nos atravessam, né? Com muita humildade, né? Compreendendo também os nossos lugares. Acho que é bem bacana. Eu quero agradecer ao Perifa Yoga, né? Aliás, eu agradeço ao Perifa Yoga duas vezes, né? Porque É. o primeiro contato do Perifa Yoga na minha vida, né, veio justamente com essa ideia de também, né, trabalhar isso, né, de contribuir para a minha saúde mental, né, e que eu pude participar de alguns encontros presenciais quando o Perif Yoga começa a promover, né, yoga para a comunidade, né, Sim. e aí traz Cajacite aí, né? Vem para Rapaz, Cajacite, viu, Tami? Você tá onde? Que você tá em Salvador, né? estou em Você tá Salvador, tô de passagem em Itapuã, de passagem, em Itapuã. Pois é. Então tá em mas volto para Cajacite. casa City em breve. E aí, assim, eu ainda tô me limitando, né, a voltar a participar dos encontros presenciais. Ainda estou, né, exercitando isso, inclusive, na minha Sim, mente, essa sim. coisa de alguns retornos, de algumas rotinas. Mas tem sido muito importante. Eu sou grata ao Perifa Yoga, né, por esse primeiro contato comigo, com a minha vida, com a minha família, né, porque Uhum. quando a gente está bem também, isso vai repercutir, né, na nossa relação dentro de casa, Sem conosco e dúvidas. com as pessoas da nossa casa. E agradecer pelo convite, né, Marta, um beijão para ela, né, Marta, que foi quem fez o contato. E dizer assim que a gente, né, busque mesmo os movimentos que forem possíveis para a gente, né, Não não enlouquecer, sucumbir. não surtar, não sucumbir. É importante, né? Essa coisa assim, procure ajuda, não necessariamente de um profissional, de um especialista, até porque esse acesso também não é tão fácil, né? Não é tão Sim, aberto para todo mundo. Mas há, né, essas possibilidades de fazer essas trocas com pessoas próximas, que a gente nem Uhum. imagina que vai conversar e vai se sentir tão bem, né? Tão leve, né? Tão confortável. Então, você é a mesma que eu Fique à falei antes? vontade. Antes de você fique. Eu vou começar, deixar. eu agradeço também Ah, a presença de vocês. Foi uma troca muito rica. A gente não pré-estabeleceu nada, mas eu falei, eu acho que vai ser maravilhoso a gente só compartilhar. E Sim, realmente eu acho que assim funcionou maravilhoso, sabe, gente? Vocês... sim, foi bom mesmo. Foi incrível. E pois é, eu a gente adorei. agradece muito a presença de vocês, vocês toparem estar aqui. Esse horário, durante a E semana, eu você, sei que todo mundo tem demandas, e é isso, né? Foi muito rico estar com vocês. e E, você, né, Linda? Com essa mediação, oh, que assim, delícia. toda afetiva.
Manda Verdade. ver, Gil. Lê aí o que você sentir à vontade. Fique à vontade. Eu vou reiterar o que eu disse antes com essa poesia, tá? Vou Pronto, retomar, pronto. certo? Que é deixar esse recado principalmente para as manas, né, que nos assistem, as outras, né, vai ficar gravado, quem puder acessar depois, para que isso fique internalizado, acho que é importante. Que ser forte é uma demanda e chorar, às vezes, é preciso. Às vezes é preciso dar um basta, perceber que o discurso da firmeza constante mais enfraquece do que fortalece. Tem dias que o controle foge das mãos, como água escorrendo entre os dedos. E não há nada de errado nisso. Relaxa sua mente. Não alimenta as expectativas alheias só para agradar. Já se perguntou quem agrada a você? Quantos ombros te foram ofertados para você chorar? Quantas palavras lhe foram ditas para te confortar? Cuidado com esse papo da mulher guerreira. Às vezes, a guerra é provocada e quem fica no meio do tiroteio é só você, com você. Grita, chora, mulher, conversa consigo mesma. Não há nada de errado nisso. Permita-se compreender que fragilidade não é e nunca foi sinônimo de fraqueza. Às vezes é o silêncio contínuo acumulado que afetou a sua mente. Permita-se entender que nem sempre vai dar para assumir todos os babados, mulher. E que nem todas as demandas é você quem vai dar conta, que vai resolver. Cuidado, a sua saúde mental te agradece. E aí você também internaliza isso, que você é plantadeira de semente boa, né? Então dizer sempre, ó, eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu corpo, se espalha em bênção. Sou plantadeira de semente boa. Eu vim do ventre da minha mãe. Ela me deu semente boa. Nutriu meu corpo. Se espalhou em bênção. Sou plantadeira de semente boa. Sou plantadeira de semente boa. E é isso, né? Axé, axé. Bem, perfeito. Perfeito. Ó. Esse momento era pra gente estar se abraçando, assim, né? Era aquela coisa Ai, gostosa. eu sinto É. tanta saudade desses encontros presenciais. Ai, meu Deus. Oh, gente. Ai, gente, foi uma maravilha estar com vocês. Eu agradeço muito. Estamos juntas. O Perifa sempre está de portas abertas, sempre. E ainda vamos construir muitas coisas aí, viu? Depois Tá top, manda, Gil, o e-book, enfim, pra gente também divulgar e tudo mais, tá bom? tá bom? Ah, obrigada. Um beijo, obrigada, Tami, obrigada, Gil. Obrigada, meninas. Até Beijão. mais por essa Boa vida. noite, boa semana. Boa semana. Tchau! Tchau, fofinha. Ai, então é sempre participante. Maravilhosa participante, perfeito. Tchau, amor. Tchau, gente, um Tchau. beijo. Beijo.